Olá, muito bom dia, meus queridos irmãos, alunos, amigos que nos assistem pelo canal YouTube, do YouTube, né? Nossa TV IBCT. Novamente estamos aqui juntos, né? Para mais uma aula. Aproveitamos para manifestar a nossa gratidão a vocês, primeiramente ao nosso Deus, né? Que nos permite estar aqui, nos tem dado saúde, para estarmos aqui fazendo uma pequena parte da sua obra. Então, nós manifestamos a nossa gratidão a Deus, a cada um de vocês que estão ligados conosco nessa série de aulas sobre o Evangelho de João, uma introdução ao evangelismo pessoal. Estamos já na nossa 11ª aula. Agradecemos que se juntou a nós o nosso querido pastor Jorge Luiz, que é o nosso líder do Ministério de Missões, e ele, semana passada, esteve entre nós. Estamos pedindo a Deus e também pedimos que vocês nos ajudem em oração para que mais pessoas se juntem a nós, né? Nesta grande tarefa que temos, né? Por meio dessas nossas aulas online, ou seja, pelo sistema de ensino à distância. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui, mercê da tua graça, da sua bondade, do seu amor, do seu cuidado, da sua provisão. Assim como eu, cada um dos que nos assiste neste momento, estão sob as suas potentes e bondosas mãos. E nós queremos te pedir que o Senhor cuide de nós. E, através do seu Espírito, nos ensine a sermos seus servos. Assim te oramos, agradecidos diante do Senhor, ó Deus, pela demonstração patente do seu grande amor por nós. Fique conosco, Senhor, nós vos rogamos estas bênçãos. No nome precioso de Jesus, o seu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, já há algum tempo que nós temos distribuído na igreja, para aqueles que são membros, eu digo isso, para os que não são membros e não pertencem ao nosso rol de membros, talvez essa explicação não tenha efeito, mas queríamos que vocês também soubessem que nós temos distribuído maciçamente o Evangelho de João a todos os membros que desejam, para que eles orem, se dignem a orar por uma, por duas pessoas, orem por essas pessoas e aproximem-se dela para lhes ofertar este evangelho. Nós temos distribuído esses evangelhos visando incentivar e preparar cada membro para uma coisa importantíssima, que é o evangelismo pessoal. Tá certo? E por isso nós estamos aqui também ministrando essas aulas, né? Porque essas aulas são sobre o Evangelho de João. E quando você distribui o Evangelho de João, você tem que conhecê-lo, né? Razoavelmente, para que você possa passar para aquele que você vai abordar essas noções. E é importante salientar que, ao fim do Evangelho de João, desse livretozinho que nós distribuímos, existem 4 lições muito bem elaboradas didaticamente, que são um resumo de todos os capítulos deste Evangelho. Então, é bom que você saiba disso, é bom que você se aprimore, tome posse desse conhecimento, de que existe essa possibilidade de você se aproximar de alguém que você conheça. Pode ser o seu cônjuge, seu próximo mais próximo, pode ser um parente mais distante, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa. Eu costumo dizer, tenho aprendido, que pode ser até o caixa do varejão. Você precisa estar sempre dando o seu testemunho, tá certo? Muito bem, a lição de hoje é a lição de número 8, e ela vai nos falar sobre a superioridade de Jesus. O versículo-chave
né? Nós vamos ter a oportunidade de ver agora o versículo-chave, é o versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 8, evidentemente, né? É o versículo 12, João 8, 12. Nós vamos ter a oportunidade de, nesse momento, lhes apresentar esse versículo, tá certo? Vamos lá. Estamos tendo alguma dificuldade aqui para movimentar, mas nós vamos tentar, tá bom? Aguardem só um momento, já chegamos lá. Antes de falarmos do versículo-chave, vamos falar sobre o alvo da lição, tá certo? Aí está, ao estudar essa lição, você vai compreender que Jesus é Deus e que o seu ministério terreno prova a sua superioridade, prova a superioridade que ele tem, tá certo? E mais ainda, isto é o alvo, aquilo que se deseja atingir ao explanar essa lição. Mas nós temos objetivos específicos para cada um de nós, e são 3 verbos, tá bom? Esses verbos são: saiba que Jesus é superior. Saiba que Jesus é superior. Por quê? Porque Jesus é Deus. Sinta que você precisa obedecer. Você precisa, no seu íntimo, desejar obedecer plenamente aos ensinos de Jesus. E você deve agir no sentido de defender com veemência, com fervor, a superioridade e a divindade de Jesus. Você precisa carregar com você essas noções para que você as exponha àqueles que estão próximos de você. Nós chegamos, então, queridos, ao capítulo 8, né? Desse livro, deste evangelho tão precioso. A essa altura, ao estudarmos os 7 primeiros capítulos, uma coisa já está bem definida para nós, que Jesus é Deus, ou seja, já comprovamos a divindade de Jesus, ou João já nos mostrou isso através desses 7 capítulos iniciais. Portanto, agora, ao estudarmos esse texto que descreve perseguições e questionamentos contra Jesus, precisamos fazê-lo observando como a superioridade de Jesus se evidencia nos diversos diálogos narrados, tá certo? Nós vamos ter a oportunidade de ver diversos diálogos e serão longos, esse capítulo é longo, né? Mas isso vai nos trazer a noção da superioridade de Jesus. A gente deve começar estabelecendo o significado de superioridade. E a melhor maneira de entendermos o que significa superioridade é fazermos o contraste com o antônimo desta palavra, que é submissão. Então, a pergunta que nós devemos fazer para entendermos essa lição, a primeira pergunta, a primeira reflexão que devemos fazer é como deve ser a relação entre um superior e entre um subordinado seu, né? Superior, queridos, nós sabemos, é aquele que está acima de nós, né? Aquele que tem ascendência sobre nós, enquanto que subordinado é aquele que cabe obediência ao seu subordinado. Então, é isso. Aquele povo, aquela plateia de religiosos que buscavam prender, mais que isso, matar a Jesus naquele momento, eles não conseguiam entender que Jesus era Deus, e, portanto, ele era superior a todos eles. E, se eles assim entendessem, eles lhe obedeceriam. Tá certo? Muito bem. O final do capítulo 7 termina assim, versículo 50. Nicodemos, um deles, aquele que antes tinha procurado a Jesus, nós conhecemos a história, perguntou
aos doutores da lei: a nossa lei condena alguém sem, em primeiro lugar, ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Assim termina este capítulo, capítulo 7. Esses são os versículos finais do capítulo 7. A esta altura, como já dissemos, a proposta da divindade de Jesus está definida. Jesus é Deus, né, segundo João nos narra em seu Evangelho. Agora, no capítulo 8, nos ocuparemos de mostrar, no texto de João, a sua superioridade em relação à lei, em relação ao seu testemunho, em relação à sua identidade e também em relação à sua mensagem. Portanto, esse estudo se dividirá em 4 tópicos. A superioridade de Jesus será demonstrada em relação à lei, em relação ao seu testemunho, em relação à sua identidade, em relação à sua mensagem. Em relação à lei, nós vamos ver isso nos versículos 1 até o versículo de número 11. Vamos ter a oportunidade, então, de ver isto. Vamos lá, caminhando aqui. Eu, como sempre, tenho alguma dificuldade, nem sempre nós conseguimos colocar. Agora, entrou o slide, está aí, a superioridade de Jesus em relação à lei. São os 11 primeiros versículos. Tá? Deixe-me ver aqui, que eu tenho que passar bem devagarinho, ver se ele me obedece aqui, tá certo. Muito bem. Então, tudo nesses primeiros 11 versículos, o que aquela plateia de religiosos queria é que obtivessem um motivo, fossem preparar, estavam ali desejosos de preparar um ardil para acusar a Jesus e condená-lo. Esse é o versículo de número 6. Tá certo? Mas deixe-me retornar aqui. Muito bem, está aqui. Ó. A intenção clara deles era colocar Jesus numa cilada. Tá? Por quê? Porque Jesus está... Veja o versículo 1, diz assim: Jesus, porém, foi o Monte das Oliveiras, enquanto que o capítulo 7 termina com eles indo para casa, o capítulo 8 termina com Jesus indo para o Monte das Oliveiras. Versículo 2, ao amanhecer do dia seguinte, ele aparece novamente no templo. Então, vejamos, Jesus está no templo nesse momento, onde todo o povo se reuniu, né, ao seu redor. Uma boa parte do povo tinha uma afeição por Jesus. E onde ele aparecia, eles se reuniam ao seu redor. E ele, então, segundo nos narra o versículo 2, ele se assenta e começa a ensiná-los. Os mestres da lei, a plateia, eu vou sempre me referir aos mestres da lei e aos fariseus como sendo a plateia, então lhe trazem uma mulher surpreendida em adultério. Então, diante deles, eles expõem, diante de Jesus, eles lhes expõem o seguinte: mestre, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres pegas, flagradas em adultério. E o Senhor que diz: nós não vamos nem entrar em outras considerações. É interessantíssimo, porque só a mulher estava adulterando, e o homem. Então, já há algo, já se começa por aí. Mas o que eles tinham no coração deles era: se Jesus lhes respondesse acerca da pergunta deles, apedrejem a mulher, seria contra o direito do Império Romano. Se, ao contrário, Jesus dissesse não apedrejem, alegariam que ele estava sendo contra a lei de Moisés.
tudo que eles queriam ter era um motivo, né, para acusar a Jesus e condená-lo. É o versículo de número 6. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Tá certo? Então, enquanto os religiosos intensificaram seus questionamentos, Jesus, depois de manter-se escrevendo no chão, os religiosos não sossegam, continuam pedindo-lhe que ele lhe desse uma resposta. O versículo 7 nos diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele levantou e lhes disse: se alguém dentre vós, se alguém de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra esta mulher. Enquanto os religiosos, então, buscavam exigir de Jesus uma resposta, Jesus, então, traz para si o direito de julgar, pois só ele não tinha pecado naquele local. Entretanto, dito isto, ele volta a escrever no chão. Ele não fica observando, olhando no rosto de cada um. E aí, diz-nos o texto, versículo 8, né, que após voltar a escrever no chão, no versículo 9, os que os ouviram foram saindo um de cada vez, né, começando com os mais velhos. E, com isto, observamos que Jesus ficou só ele e a mulher. Nada podendo fazer contra as palavras de Jesus, foram embora, exceto Jesus e a mulher, no versículo 9. Então, nos versículos 10 e 11, Jesus se direciona a ela e lhe pergunta, né? Versículo 9 diz assim, versículo 10, melhor dizendo, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. Disse Jesus, declarou-lhe Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nada podendo fazer contra as palavras de Jesus, foram um a um, exceto ele e a mulher. Né? E aí o que acontece? Jesus não a condena. Qual é a lição que nós podemos tirar daqui? A lição que entendemos e que podemos aprender é que nós só percebemos, né, quão forte é o pecado que está em nós quando nós lutamos contra ele, conforme nos ensina um texto muito conhecido que está registrado em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? A lição que nós precisamos tirar desse texto: avaliemos-nos em primeiro lugar, antes de avaliar os outros. É importante salientar que, naquele momento, Jesus agiu com tamanha sabedoria, buscando desconstruir toda aquela trama, todo aquele ardil que eles prepararam. Se Jesus mandassem apedrejar, né, aquela mulher, ele estaria sendo contra as leis do Império Romano. Se Jesus não mandasse apedrejar, ele estaria sendo contra a lei de Moisés. Em ambas as circunstâncias, em ambas as situações, eles teriam motivo para condenar a Jesus, mas Jesus os coloca em xeque. Eles estavam querendo julgar, e Jesus mostra, quem julga sou eu, porque eu não tenho pecado. Né? Então, Jesus nunca foi contra a lei, muito pelo contrário, como ele
poderia ser contra a lei se ele é o autor da própria lei. Ele, no entanto, a interpretou à luz do seu tempo, daquele tempo presente ali, do contexto em que ele estava vivendo. Por isso, Jesus, então, demonstra a sua superioridade em relação à lei, apontando para os seus corações. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus traz para si o direito de julgar, porque só ele não tinha pecado. Muito bem, já conseguimos avançar com relação a esse tópico. Jesus é superior à lei, né? Agora nós vamos falar sobre a superioridade de Jesus em relação ao seu próprio testemunho. E isso nós vamos encontrar nos versículos de 12 a 20. Tá certo? Naquele momento, os religiosos começam a questionar o testemunho de Jesus. Por quê? Segundo o texto, de 8 a 12, diz, vamos ter a oportunidade de estar citando esses versículos. Segundo o texto, Deus dá um testemunho, tá certo? Então, naquele momento, eles questionam a Jesus porque, na lei, em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, dizia que, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, tal pessoa, uma pessoa que pudesse vir a ser acusada, poderia ser morta, mas ninguém será morto, condenado, né, pelo depoimento de uma única testemunha. Como ele estava ali falando sozinho, não é, diante daquela plateia, eles então questionaram a Jesus sobre isso. Versículo 12, capítulo 8, versículo 12, vamos dar continuidade. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Isso é importantíssimo, esse versículo. Quem me segue nunca andará em trevas. Quem me segue nunca andará em trevas. Esse é o versículo-chave da nossa lição. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus assim se expressa, ele então chama a atenção porque ele está dizendo, ele está dando um testemunho. E então eles citam a lei, dizendo que um testemunho só é válido se existirem 2 ou mais testemunhas. Nunca uma única pessoa poderia estar assim buscando se fazer ouvido, né? No entanto, a lei exigia esta atitude de termos 2 ou mais testemunhas quando fosse um caso de julgamento para absolvição ou punição, né? Absolver ou punir uma pessoa era necessário 2 ou mais testemunhas, e não sobre aquele testemunho que Jesus estava dando naquele momento acerca dele mesmo, porque ele estava dizendo que era a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, ele estava naquele momento dando um testemunho acerca do Messias, né? O povo de Israel esperava a vinda de um Messias, e ele era o próprio Messias que estava diante deles. E ele então estava dizendo: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pois ele era o próprio Messias. Então, o seu testemunho era verdadeiro. Versículo 14 nos diz isso. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e sei para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Então, aqueles religiosos, aquela plateia de religiosos, estava julgando a Jesus segundo a sua aparência, né? O versículo 15, ele nos traz essa noção. Se vocês consultarem o versículo 15, vocês vão ver que
havia, por parte deles, um julgamento de Jesus acerca da pessoa de Jesus por acharem que Jesus não tinha valor. Eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Os religiosos estavam julgando segundo a aparência. O versículo 15 nos diz isso. Vocês julgam, o próprio Jesus está dizendo para ele, olha, vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Tá certo? Isso nos faz lembrar, lá no capítulo 7, uma expressão de Jesus nesse mesmo sentido. João 7, 24, que diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, tá certo? O mestre, então, declara àqueles seus ouvintes quem era a sua outra testemunha. Né? O versículo 15 nos traz isso. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Tá certo? Então, o mestre, naquele momento, diz que a sua testemunha, ele tem uma testemunha a seu favor, que é quem? O próprio Deus, o seu Pai. Por isso, ele assim se pronuncia no versículo de número 16. Mesmo que eu julgue as minhas decisões, mesmo que eu julgue as minhas decisões, são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Amém? Então, observem que, naquele momento, os religiosos questionaram o julgamento de Jesus, conforme nós já dissemos, né? Porque ele não estava apresentando alguém mais que ele, para, junto com ele, defendê-lo, mas o fato é que o nosso mestre diz, enfatiza que ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando daquilo que ele conhecia, e ele estava falando porque era obediente, estava exatamente pondo em prática aquilo que o pai lhe havia ordenado. Tá certo? No versículo de número 19, eles, então, mostram uma certa indignação por esta resposta de Jesus. 19 diz assim, então lhe perguntaram, onde está o seu pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto estava no templo. Lembre-se disso. Jesus, que tinha retornado ao templo no dia seguinte, estava ali e muitas pessoas o ouviam. E, segundo João, ele disse que estava no templo, no local onde se colocavam as ofertas. Né? No entanto, ninguém o prendeu diante dessa afirmação que ele fez. Vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Essa lição, a lição que podemos tirar desses versículos é a de que, em todo o tempo, nós devemos nos posicionar favoravelmente aos ensinos de Cristo. Esta deve ser a nossa direção. Este deve ser o nosso norte. Não podemos ficar neutros. Em Mateus 12, versículos 30 e 31, nós encontramos a seguinte afirmação: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por quê? Porque se a pessoa se mantiver blasfemando contra o Espírito, ou seja, negando ao Senhor Jesus, ele perecerá. Se ele se mantiver. Se ele se arrepender,
se ele voltar atrás, se as suas atitudes o levarem a terem um procedimento diferente, e em seu coração essa pessoa aceitar a Jesus, ele então estará salvo. Tá bom, meus irmãos? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a superioridade de Jesus em relação à sua identidade, que estão nos versículos de 21 a 30. O versículo 21 diz assim: mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Por quê? Mais uma vez, nós nos reportamos ao que acabamos de dizer. Nós não podemos negar que Jesus é o nosso Deus. Nós nos podemos nos colocar contrariamente a Jesus, porque estaremos pecando contra o Espírito Santo. E isto, se assim nos mantivermos, nos levará à perdição eterna. Portanto, queridos, ele agora, no versículo 21, ele enfatiza isso. Olha, eu vou embora, e vocês me procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas nós podemos ir para onde Jesus foi e está. Amém? Jesus levou os judeus, naquele momento, ele diante daquela plateia, essa afirmação de Jesus levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será que ele, ao dizer isso, para onde eu vou, vocês não podem ir, ele está dizendo que vai tirar a sua própria vida? Então, aí temos uma lição tremenda. Está no versículo 21, que acabamos de ler, estamos sempre repetindo: para onde eu vou, vocês vão até me procurar, mas vocês vão morrer em seus pecados, vocês não poderão ir comigo. Né? Nesse versículo, Jesus está proferindo duas sentenças, né? Primeiro, Jesus está se identificando como sendo o único caminho para a obtenção da salvação, que seria através da sua morte, da sua ressurreição e através da sua ascensão ao céu. Tá certo? Essa é a primeira afirmação, é a primeira sentença que Jesus está proferindo sobre aqueles homens. Ele se mostra como o único caminho. Se aqueles homens não se ligarem a ele, não confessarem a ele como sendo filho de Deus, eles não poderão caminhar com Jesus e ir para onde Jesus foi e está. Tá certo? A segunda sentença é a seguinte: ele desperta naquela plateia, naqueles religiosos, de uma forma bastante didática, né? um desejo / desprezo para que eles quisessem saber para onde ele ia. E assim ele abre a porta para falar e poder ser ouvido, porque eles estavam o tempo todo contestando a Jesus. Então, nisto Jesus está dizendo, primeiro, olha, primeira sentença, Jesus se identifica como um único caminho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele afirma também, olha, eu sou lá de cima. Isso nós vemos nos versículos 23 e também no versículo 24. O versículo 23 diz assim, versículo 23, mas ele continuou, Jesus continua, né? Ele abriu a porta para poder falar e ser ouvido. Lembram-se que há pouco eu me referi a essa estratégia didática de Jesus? Ele, quando falou, olha,
vocês não podem ir para onde eu vou. Eles fizeram ele, peraí, para onde ele está indo? Será que ele vai se matar? Ou será um lugar real que ele está caminhando? De fato, seria um lugar real. Através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, ele iria para a direita do Pai, né? Onde está até hoje. Né? Então, o versículo 23, ele disse assim, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, e eu não sou deste mundo. Está dando a resposta a eles. Versículo 24, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou de fato, se vocês não crerem quem eu sou, de fato, vocês morrerão em seus pecados. Tá certo? No versículo 23, então, ele estabelece como se fosse uma esfera, né? A esfera de Deus. E uma outra esfera, a esfera dos homens que vivem num mundo caído, num mundo pecador, onde todos são pecadores. Não há um sequer que seja justo, nos diz a palavra. A outra sentença, continuidade da explanação da segunda sentença. Jesus fala, eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai. Então, ele se apresenta como sendo aquele que é o interlocutor do seu Pai e o que faz a vontade do seu Pai. Isso está registrado nos versículos 25 até o 28. Diz-nos assim o 25. Acerca dos próprios judeus que o ouviam. Quem é você? Perguntaram eles. Aí ele responde exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. E o versículo 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo, aquele que dele eu ouvi. Repetindo, tenho muitas coisas a dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo, aquele que dele, eu digo ao mundo aquilo, eu digo ao mundo aquilo que dele, ou seja, do meu Pai, de Deus, eu ouvi. Versículo 27. Eles não entenderam que ele lhes estava falando a respeito do Pai. E o versículo 28. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas, ao contrário, falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. Jesus estabeleceu ali para os seus ouvintes, né, que eles estavam em esferas diferentes. Jesus, ele estabeleceu uma esfera, a de Deus, e estabeleceu uma esfera, a dos homens, num mundo perdido. Então, ele ali enfatiza, nós estamos em esferas diferentes. E isso lhes causou um grande espanto e fez com que eles lhes dirigissem a pergunta do versículo 25. Quem é você? Tá certo? Jesus responde exatamente o que eu tenho dito em todo o tempo. Ou seja, eu sou o Filho de Deus, mas os seus ouvintes não conseguiram entender, não conseguiram ver, não conseguiram se aperceber que Jesus estava se apresentando como Deus e que estava no mundo entre eles, tá certo? Porque o seu Pai é quem havia lhe determinado que assim o fizesse, e assim ali ele estava em obediência ao seu Pai. Perfeito? O versículo 29, o versículo 29, ele nos diz assim, aquele que me enviou, Deus, o seu Pai, o nosso Deus, está comigo, disse Jesus. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. E o versículo 30 diz, tendo dito essas coisas, muitos creram nele, inclusive entre aqueles que ali estavam. Nós podemos imaginar que estavam ali várias pessoas,
uma pequena multidão, sendo que tinha um grupo restrito, que era a plateia dos doutores da lei, dos religiosos, dos fariseus. Mas, ao derredor, existiam outras pessoas que, diante dessa fala de Jesus, segundo o versículo 30, creram nele. Então, nós podemos tirar daí o seguinte: os seus ouvintes não conseguiram entender que Jesus estava no mundo entre eles para revelar o Pai. Seus ouvintes religiosos, os fariseus, doutores da lei. Então, eles não conseguiram entender que Jesus estava entre eles para lhes revelar o Pai, para também lhes revelar a vontade do Pai, para lhes revelar o amor do Pai. E a maneira mais plena de fazer isso, Jesus o fez. E foi, meus queridos irmãos, na cruz. Ontem, sexta-feira, eu estou gravando essa aula num sábado, foi o dia em que boa parte do mundo cristão relembra o fato de Jesus ter entregue, doado a sua própria vida em prol de todos nós. Então, o resultado prático desta grande prova de amor foi prova de amor do Pai, foi através do Filho. E que as pessoas, através dessa prova de amor que ainda não havia acontecido naquele momento presente, iria acontecer poucos dias à frente, naquele momento, antes de acontecer, muitas pessoas se converteram. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Tá certo? Então, Jesus revelou a sua identidade, mostrando-nos que ele é lá de cima e que ele fala e faz a vontade do Pai. Ou seja, ele é o Filho de Deus. Amém? Finalmente, vamos para o quarto e último tópico, a superioridade do Senhor Jesus em relação à sua mensagem. Isso nós vamos ver nos últimos versículos 21, do 31 ao 59. Nesse tópico, os que creram e manifestaram a fé em Jesus, lembram-se, nós encerramos dizendo que muitos creram nele, revelarão os seus frutos. Quem crê em Jesus revela os seus frutos, ou seja, eles demonstram que são verdadeiros servos de Deus. É o que está aqui, nesse slide. A fé é como uma semente viva que aflora. Ela brota e cresce, de modo que as pessoas de fora e de dentro sabem que ali foi plantada uma semente. Essa seção é muito interessante, pois revela contrastes, diferenças entre os verdadeiros e os falsos servos de Deus. Aquela plateia de religiosos se diziam servos de Deus, mas não eram verdadeiros, tá certo? Então, o versículo 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. O que é permanecer firme na palavra? É o mesmo que ter uma vida ajustada, uma vida orientada e uma vida harmonizada nela. Em quem? Na palavra. Tá certo? Aqueles que verdadeiramente permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, depois de Jesus se dirigir aos que creram, Jesus volta novamente a sua atenção para os que não creram, os que não eram verdadeiros servos. E Jesus, então, agora deixa de novamente ser um discipulador e volta a ser um evangelizador. Aí, então, Jesus volta a sua atenção para os que não creram, e isso está registrado nos versículos de 32 a 36. Tá certo? E diz-nos assim o versículo 32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Tá bom? Então,
nesse tempo, nesse momento, nós podemos perceber, dos versos 32 ao 36, notamos que Jesus desvia o olhar dos que creram e se volta para os descrentes. Ele passa de um discipulador, de um discipulado para um evangelismo, ou as duas coisas juntas. Em João, a palavra verdade, isso que nós precisamos fixar aqui, está associada à pessoa de Jesus. Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, ele, Jesus, está apontando para as suas palavras. E conhecereis a verdade, ou seja, as suas palavras. E a verdade vos libertará. Mas ele está apontando para as suas palavras, mas também para si, porque ele é autor dessas palavras. Como quem diz: eu sou a verdade, somente eu posso libertar vocês da escravidão. Está certo? Nos versículos 37 até o 47, observamos uma tensão, né, gerada pelas afirmações de Cristo. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Isso gera, entre aquele pequeno grupo, naquela multidão maior, não tão grande multidão, eles estavam no templo, mas gera uma tensão, né? E Jesus começa a lhes falar. Versículo 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Isso gera uma tensão, isso começa a causar um grande rebuliço no meio daquela plateia de religiosos, de doutores da lei. Versículo 39 diz assim: Abraão é o nosso pai. Responderam eles: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Respondeu Jesus: mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Então, podemos observar que Jesus busca ensiná-los que o relacionamento ético, moral e espiritual é deveras excelente, sobremodo excelente, é muito mais importante que o ensino natural. Os versículos 37b ao 40 nos diz isso, foi o que nós acabamos de ler. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não agiriam assim, tá certo? Continuando, queridos, se fossem filhos legítimos, não tramariam a minha morte, a morte de Jesus. Ao contrário, o reconheceriam como um Messias, ou seja, como o Redentor prometido por Deus e esperado há muito tempo, o Cristo. Né? Versículos 42 até o 43. Leiamos. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele próprio, Deus, me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Uma pergunta que Jesus deixou. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao Pai de vocês e querem realizar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Isso, dizer que eles eram filhos do diabo, causa um intenso rebuliço entre eles. Os seus ouvintes, que eram uma plateia de ímpios, né? Existiam os que foram salvos, aquele povo que se assentou para ouvir os seus ensinamentos, mas nós estamos sempre nos referindo à plateia de religiosos, doutores da lei, que buscavam uma maneira de conseguir eliminar Jesus. Os seus ouvintes, uma plateia de ímpios, eram incapazes de aceitar que o mestre estava lhes dizendo, por
não pertencerem à família da fé. Versículos 45, 6 e 7. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Veja, no início do capítulo, ninguém foi capaz de acusar, de atirar a primeira pedra. Então, Jesus novamente volta. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ou seja, a família da fé, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Isso causa, então, uma revolta maior, né? E aí eles dirigem-se a Jesus, dizendo, chamando-o de samaritano e de endemoniado. Muito bem. Esta é uma atitude que os leva, de fato, a ficarem desnorteados e muito cheios de ira em seus corações, né? Percebe-se que eles o chamam de samaritano, porque os samaritanos eram um povo miscigenado entre os antigos judeus que habitavam a região da Samaria e outros povos que vieram habitar aquela região por ocasião da invasão do Reino do Norte. Junte-se a esse desprezo étnico o fato de também o considerarem um endemoniado louco. O mestre, então, responde de forma a enfatizar que está longe do domínio demoníaco. Muito ao contrário, está plenamente sob o domínio do Pai. Pois foi ele quem o encarregou de proferir aquela resposta. E que resposta foi aquela? Foi a resposta que ele coloca diante deles no versículo 48. Os judeus não responderam, os judeus então responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Por que ele disse isso? Porque no versículo anterior, por que eles disseram isso? Porque no versículo anterior, Jesus havia dito que aquele que pertence a Deus e ouve o que Deus diz, pertence. Se nós ouvimos o que Deus nos diz, é porque nós pertencemos a Ele, né? Então, os seus ouvintes se mostram extremamente desnorteados e, então, buscam acusar a Jesus, chamando-o de endemoniado e de samaritano. Muito bem. O que Jesus, então, diz no versículo 51, asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E esta verdade, então, uma vez mais, não é compreendida por eles. Versículos 52 e 53, que diz assim, diante disso os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você disse que se alguém guardar a sua palavra, não experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão, ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Então, esta resposta, esta pergunta, a resposta de Jesus segue-se esta pergunta dos doutores da lei que trazem, então, este questionamento. Por quê? Eles agora questionam a Jesus por uma, segundo o coração deles, uma impossibilidade cronológica de tempo. Ora, todos haviam morrido. Como é que Jesus havia dito que ele estava guardando, ele estava dizendo que conhecia a Abraão, né? Então, diz-nos assim, a palavra de Deus, o versículo 49, disse Jesus, não estou endemoniado, pelo contrário, honra meu Pai e vocês me desonram.
não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante dessa afirmação, eles disseram, mas todos, Abraão, os profetas morreram. Como é que você diz que, se alguém guardar a minha palavra, a sua palavra, jamais verá a morte? Essa foi uma situação criada em que eles, por serem incrédulos e não estarem vendo nele o Filho de Deus, não poderiam ver o caminho que ele lhes estava apontando, de serem obedientes ao Pai. Então, diante dessa impossibilidade, segundo o coração deles, de ordem cronológica, né, Jesus, então, se volta para eles e, sem rodeios, lhes declara, versículo 58. E aí, então, há uma grita geral. Né? Por quê? Porque Jesus lhes diz, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. O montim irrompeu, né? Mas Jesus escapou, porque não era chegada a sua hora. O versículo 51, que nós já havíamos dito antes, que é o nosso versículo-chave, asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Queremos destacar esse versículo mais uma vez para aprendermos e transmitirmos aos que nos ouvem, né? Porque devemos ser obedientes à palavra de Deus. E a palavra é o caminho do salvo. Aquele que deseja trilhar o caminho da salvação deve ser um leitor contínuo da palavra de Deus, e não só um leitor. Deve ser um leitor obediente. Aí nós perguntamos, temos nos submetido à sua palavra? Por fim, queridos, concluímos, o ministério terreno de Jesus revela em toda a sua essência, a superioridade dele a nós, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Por meio de diversas situações e diálogos, ele vivenciou e mostrou-nos isso. Ele é superior porque ele é Deus. Ou seja, ele vivenciou isso ou pelo seu poder ou pelos seus ensinos. Através do seu poder, através de seus ensinos, ele nos mostrou isso. Então, nós devemos nos ater e reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor de nossas vidas. Mas isso só se tornará patente aos que nos cercam se o nosso comportamento for redundante, ou seja, redundar em obediência a Ele. Façamos isso e demonstremos aos que nos cercam que Jesus é Deus. Jesus é superior. A superioridade de Jesus está em relação à própria mensagem, pois que ele foi quem a proferiu e nos trouxe e deixou para nós. E Deus a todos nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos que aqui estivemos. O Senhor se digne abençoar a cada um de nós e completar em nós aquilo que nos faltou nesta explanação tão linda sobre a superioridade, sobre o fato de que o seu Filho é Deus também. Ó Pai, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê, ó Pai, o completo entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor possa a todos nos abençoar e nos transmitir a sua paz.